na Itatá e Arará da Volta Grande do Xingu. Os agentes encontraram uma escavadeira hidráulica e um motor estacionário, equipamentos que eram utilizados pelos garimpeiros. O maquinário foi incendiado e inutilizado. De acordo com a Polícia Federal, entre novembro do ano passado e janeiro desse ano, foram identificados pontos que sugeriam a atividade ilegal de garimpo. Os agentes da PF e do IBAMA usaram 2 helicópteros para chegar até o local da operação. Ainda segundo a Polícia Federal, a região fica localizada a poucos quilômetros de terras indígenas e é conhecida como Garimpo Itatá, por receber historicamente a exploração ilegal de ouro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a dimensão da crise do garimpo em terras indígenas durante um evento no Rio de Janeiro. Ela também... a ministra também... Foi difícil aqui, sumiu a voz, mas vai voltar. Vamos lá. A ministra destacou a importância de se acabar com as pistas de pouso ilegais espalhadas pela Amazônia. Nós temos 3 casos emblemáticos, que é o povo Yanomami, os Mundurucus e o povo Kayapó. Mas essa realidade se estende em vários estados e regiões da Amazônia. Então são ações de combate à criminalidade, de ordenamento territorial e fundiário para que o Estado brasileiro tem que pôr um completo ponto final nessa forma criminosa de se assenhorar das comunidades e tornar essas comunidades reféns do tráfico de drogas, do tráfico de arma, da grilagem e da violência, inclusive a violência contra as mulheres indígenas, contra as crianças, contra as adolescentes. Bom, eu peço perdão pela falha na minha voz, mas vamos em frente. Ana Flor está chegando aqui para falar com a gente. Ana, boa noite. A fuga de garimpeiros depois das ações do governo na região é mais um indício de que a política de Bolsonaro incentivava o crime em terras indígenas? Mercúrio que polui os rios, como eles têm coagido essas comunidades e mais, há uma série de outros crimes sendo investigados. Como até mesmo causar essa ausência de alimento que pode levar à desnutrição e morte, ou mesmo casos de abuso. E aí quero contar aqui que o secretário nacional da Criança, de Defesa da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Neves, comentou ontem que eles estão investigando pelo menos 30 meninas que teriam sido estupradas e estão grávidas. Essa é uma investigação em curso de garimpeiros. Ainda há outras investigações também assustadoras, como adoções que teriam sido irregulares. Então, quer dizer, a retirada desses garimpeiros é apenas um início de um processo de recuperação, não só dessas áreas, mas da dignidade dos povos originários que são donos desse território. E a gente consegue ver que ao longo dos últimos 4 anos, no governo Bolsonaro, houve um estímulo para a instalação de mais e mais garimpeiros ali. Bolsonaro foi à região, se reuniu com garimpeiros, outros garimpeiros em várias regiões amazônicas foram levados a Brasília, eram recebidos pelo presidente, uma série de medidas determinadas por Bolsonaro quando o presidente acabavam fazendo com que IBAMA, por exemplo, a própria Polícia Federal não pudesse autuar, retirar ou destruir maquinário. Então foi extremamente danosa essa ação de um governo que, além de não fazer nada para proteger essas pessoas, ainda levou a uma situação ainda de mais risco para elas. Bom, o que a gente está vendo agora? Primeiro, uma atuação que é levar alimento. Isso é o básico para essas pessoas poderem passar de uma situação de fome, necessidade, além do atendimento médico, porque até isso muitos garimpeiros faziam, evitavam, ameaçavam agentes de saúde que estavam no local. O próximo passo, sem dúvida, é retirar esses garimpeiros. Importante lembrar que eles chegam ou por ar ou por água. Então, o controle devido do tráfego aéreo, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz isso, controlar a circulação aérea, isso é algo que a aeronáutica faz, tem que fazer,
E isso já evita a entrada e saída não só dos garimpeiros, mas até mesmo de ouro, que é roubado, é retirado de maneira ilegal. E também o controle, claro, dos rios. É um trabalho árduo que vai custar ao Brasil e aos cofres públicos, então uma ação de um governo também acaba levando a mais gastos na sequência para tentar restabelecer a lei e o que manda na Constituição. E claro, vai sem falar nas vidas perdidas, e aí a gente sabe que os números são assustadores e podem ser subnotificados, de 570 crianças que morreram de causas evitáveis nos últimos 4 anos. Isso é assustador. Sem falar, claro, nas pessoas as comunidades em que muita gente não volta, ou mesmo que vai ser muito difícil de recuperar aqueles locais. Então vai ser um trabalho de longo prazo, vai ser algo que o Brasil precisa fazer, Eric, pela dignidade dessas pessoas que são donas daquela terra, para a sobrevivência e até mesmo para a questão ambiental, o nosso meio ambiente, porque a gente sabe, isso é comprovado em muitos estudos, que os indígenas cuidam muito melhor dessas terras, destroem muito menos, ou sabem conviver com essas áreas, utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, do que, claro, quando os garimpeiros ou outro tipo de exploração acontece. Então, realmente é um trabalho de longo prazo que tem que ser feito, mas muito triste e muito lamentável que ao longo desses últimos anos isso tenha passado em branco para o governo. Muito triste mesmo. A Ana Flor vai voltar a conversar com a gente daqui a pouquinho. Até já, Ana. Um projeto inovador de tratamento de água está dando apoio ao enfrentamento da crise na reserva indígena Yanomami, em Roraima. São 7 horas de viagem até chegar às aldeias isoladas, onde os Yanomamis precisam de alimentos e remédios com urgência. Um dos maiores desafios neste momento é garantir água potável para os indígenas. E é aí que entra uma tecnologia simples, desenvolvida pela startup Água Camelo, criada por jovens do Rio de Janeiro, uma mochila com capacidade de armazenar e filtrar até 15 litros de água por vez. Com o apoio da FUNAI e da Central Única das Favelas, as mochilas estão chegando onde a água poluída causa diarreia, vômitos e verminoses. Você não consegue tratar a malária, a desnutrição, a fome se não tem água limpa para beber, para cozinhar, para dar remédio. Por isso a gente capacitou os agentes da FUNAI para levar esses equipamentos até as terras indígenas para serem aplicados em águas de igarapé mais alto ou em águas de poço artesiano, que tenham sim a contaminação microbiológica, que gera essas questões de verminoses e bactérias. 50 kits como esse foram distribuídos nos últimos dias por 30 aldeias Yanomami, beneficiando com água tratada mais de 1.000 indígenas. O problema é que isso não atende à demanda por água potável na região. A FUNAI pede mais ajuda. E o desafio agora, para os próximos dias, é instalar mini estações de tratamento de água com a ajuda desse equipamento. O filtro é capaz de tratar 1.000 litros de água por hora. Já foi instalado com sucesso em aldeias no Acre. E a gente já está voltando nos próximos dias para Roraima para instalar em 2 dos 32 polos estratégicos da FUNAI dentro do território Yanomami. A gente também trabalha para expandir esse impacto para outras regiões, não só dentro do território Yanomami. Quando a gente faz o teste, que a gente pega o filtro, coloca uma água super suja, passa pelo filtro e serve um copo de água translúcido, é o momento que eles ficam, nossa, agora a gente tem uma solução que faz sentido para a nossa realidade. Com a ajuda de empresas, a startup já distribuiu mais de 1.000 mochilas com filtros em 10 estados brasileiros, sempre em lugares onde a falta de água limpa provoca doenças e mortes. Os 3 amigos que criaram o projeto têm a mesma idade, 25 anos.